Eclesiastes 2, versículo 18 até o versículo número 26. Meus irmãos, minhas irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como poção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até o versículo 26, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da Sua palavra em nossas mentes, em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei se vocês já pensaram, não sei se vocês já analisaram, mas há coisas na vida que são contraditórias e boas ao mesmo tempo. Há coisas na vida que são contraditórias e boas ao mesmo tempo. E aí a gente pode citar vários exemplos, a gente pode citar vários casos. Eu pensei em especial, nessa primeira parte da nossa palavra, que é o quê? O exemplo do agridoce. O exemplo do agridoce. Se você considerar, se você meditar bem, é meio sem sentido, mas quando você mistura o doce com o salgado, quando você mistura o doce com alguma coisa ácida, isso produz, se vocês já experimentaram, vocês vão perceber isso, receitas que são deliciosas, aprazíveis e são tão boas ao nosso paladar. Coisas distintas, coisas diferentes, coisas contraditórias, mas em si são boas, pelo menos particularmente falando, eu gosto muito. Nada melhor do que você fazer ali um molhinho de mostarda com mel, dá um sabor todo especial. Você fazer essa mistura de sabores. Cadê Duda Lima? Duda Lima? É ou não é? É ou não é? Ah, tá dando aula, né? Então é bom demais. Falar de comida é complicado. Mas veja, não só essa questão do agridoce que eu exemplifiquei, como uma comprovação desse fato, de coisas contraditórias e que ao mesmo tempo elas são boas, elas nos satisfazem. Se você pensar mais longe, se você pensar mais abrangente, um outro exemplo que a gente pode citar, também nessa palavra introdutória, é o exemplo do trabalho, dos nossos afazeres, das nossas obras, das nossas responsabilidades aqui nesse mundo. Irmãos, irmãs, por um lado, o nosso trabalho aqui nesse mundo, ele é árduo, e ninguém nega isso. O nosso trabalho aqui nesse mundo exige tempo, o nosso trabalho aqui nesse mundo exige esforço, o nosso trabalho aqui nesse mundo exige dedicação. Não é sem motivo, irmãos e irmãs, que para muitos acordar toda segunda-feira para trabalhar é um castigo, é uma penalidade. Estou falando isso de maneira geral. É interessante que me veio à mente, e na verdade eu tinha até lido no material acerca
desses estudos que nós estamos preparando no livro Filtro Solar, que foi até indicado aí para os irmãos. E aí, Emílio Garófalo, ele faz uma citação que aí eu me lembrei e vi que realmente se encaixa perfeitamente, que é do personagem Seu Madruga. Aqui quem é da década de 80, da década de 90, com certeza vai se lembrar. Ele tem uma frase que é muito clara e que de certa forma confirma isso que nós estamos falando. Ele dizia o seguinte: não existe trabalho ruim, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ruim é ter que trabalhar. Então, existe esse pensamento, existe essa cultura que, de certa forma, as pessoas não gostam de desenvolver as suas atividades por essas razões que anteriormente nós falamos. Exige tempo, exige esforço, exige dedicação. E dentro de uma sociedade como nossa, aqui no caso a sociedade brasileira, onde vigora a lei que nós chamamos do menor esforço, isso é muito característico, isso é muito marcante. E aqui me vem outra frase de Confúcio, que era um filósofo chinês que viveu ali século IV, século V a.C. Ele dizia o seguinte: se você arranjar alguma atividade que seja deleitosa para a sua alma, nunca você vai trabalhar durante a vida. Então, mostrando justamente isso, entendeu? Que o trabalho ele tem essa característica de desgaste, de esforço, a necessidade de dedicação, enfim, por isso que, por um lado, a gente vê esse aspecto negativo relacionado ao trabalho. Mas aí existe o outro lado da questão. Ao mesmo tempo, o trabalho, meus irmãos, o trabalho, minhas irmãs, é algo gratificante. O trabalho, ele é algo gratificante. Por quê? Porque a gente se considera útil dentro da sociedade. Quando você tem um trabalho, quando você tem uma ocupação, isso naturalmente vem à sua mente, ao seu coração. Eu estou sendo útil dentro da sociedade, do mundo no qual eu estou vivendo. Mas não só isso, o trabalho ele é grato, porque quando você vê a importância daquilo que você realiza, daquilo que você desenvolve, então você fica agradecido por isso. E mais ainda, o trabalho é gratificante porque é através dele que você sustenta a sua vida no cumprimento das suas obrigações. Então, estão vendo essas distinções que muitas vezes são admiráveis em relação à nossa vida? Então, o trabalho ele vai se encaixar nessa regra. Ele é árduo, por um lado, mas também, por outro lado, ele é gratificante. E aí, quando você olha aqui para essa passagem de Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 até o versículo número 26, você vai ver que é esse drama, esse mesmo drama que Salomão ele experimenta e que, de certa forma, ele descreve nessa passagem que nós estamos a considerar. Por quê? Porque ele trabalha a realidade dura do trabalho debaixo do sol. Salomão, ele trabalha a realidade dura do trabalho debaixo do sol. De um lado, Salomão ele vê o trabalho como algo penoso, como algo frustrante, e a gente vai ver isso ao longo do nosso estudo. E por outro lado, Salomão também entende que o trabalho, as nossas atividades, os nossos labores, eles proporcionam frutos que promovem prazer e alegria para as nossas vidas. Não é contraditório, meus irmãos? Não é contraditório, minhas irmãs? Então você enxerga tudo isso aqui na palavra de Salomão. Esse drama, ou seja, de um lado ele vê, o trabalho é duro debaixo do sol, mas por outro lado também ele fala, o trabalho proporciona prazer e alegria à nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. Então, nessa manhã de hoje, com a graça de Deus, com a graça do Senhor, eu queria que nós trabalhássemos o seguinte tema, o seguinte assunto: a dura bênção do trabalho. A dura bênção do trabalho. E o título ele foi contraditório de propósito, para que a gente possa assim ver essas contradições aqui, entre aspas, de Salomão. O duro, melhor dizendo, a dura bênção do trabalho. Então, o que é que a gente vai fazer na manhã de hoje? Com base aqui nesse texto, e olhando também outras passagens da palavra, a gente vai considerar três pontos. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a frustração promovida pelo nosso trabalho aqui nesse mundo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a dor gerada pelo nosso trabalho aqui nesse mundo. E, por fim, eu queria que nós víssemos a visão cristã do trabalho, a visão acima do sol que nós devemos ter em relação ao trabalho. Então, 3 pontos, 3 divisões para a gente discorrer com base nesse texto, e aí depois, no final, a gente aqui abre para os irmãos
para que a gente possa debater, perguntar, considerar e assim fazer uma aula mais participativa. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vamos lá, vamos começar a destrinchar esses pontos que nós temos aqui diante de nós. Então, qual é o primeiro ponto? Conforme nós falamos, a frustração promovida pelo trabalho. A frustração promovida pelo trabalho. Irmãos, irmãs, acompanhe, por favor, aí a leitura dos versículos 18 e também o versículo número 19. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 e também o versículo de número 19. Olha só o que Salomão aqui nos ensina. E aqui a gente vai considerar esse item, a frustração promovida pelo trabalho. Ele diz: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. O que é que a gente encontra aqui, meus irmãos? O que é que a gente percebe aqui, minhas irmãs, nesses dois versos que nós acabamos de ler? Versículo 19, olha dizendo, versículo 18 e versículo de número 19. Aqui nós observamos Salomão expressando, afirmando, falando o desgosto dele, Salomão, desgosto que ele sentia pelo fato de ele não aproveitar o fruto do seu trabalho e deixar o fruto do seu trabalho para outra pessoa que não havia se esforçado em nada para adquirir aquele fruto, ou seja, o fruto do seu trabalho. Em resumo, esse é o drama de Salomão. Por isso ele fica aqui frustrado, por isso ele fica aqui desgostoso. Por quê? Ele tem essa consciência, ele não vai aproveitar em si o fruto, o ganho, o lucro do seu trabalho, vai deixar isso para uma outra pessoa e essa pessoa vai usufruir do trabalho de Salomão sem que esta pessoa tenha feito nada, absolutamente nada. Salomão raciocina sobre esse ponto, ele avalia essa situação e esse desgosto, essa frustração acabam sendo gerados no seu coração. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, a gente vê essa profunda amargura que Salomão ele sente ao escrever essas palavras. Essa palavra que nós temos aí, aborreci, que Salomão usa logo no versículo 18, só para os irmãos terem uma ideia, só para as irmãs terem uma ligeira noção, literalmente falando, essa palavra aborreci aqui significa odiei. Se a gente pudesse aqui fazer uma tradução mais literal, a gente podia dizer justamente isso. Salomão falando, também odiei todo o meu trabalho. Então, Salomão chegou a essa conclusão. Na verdade, Salomão ele desenvolveu esse sentimento. Por quê? Ele viu que tudo aquilo que ele se esforçou, labutou, trabalhou, se empenhou para juntar, para poder acumular, seria repassado para outra pessoa e ela iria usufruir de tudo aquilo que Salomão tinha trabalhado, sem que ela tivesse feito nada, absolutamente nada. Então, a situação de Salomão, por causa disso, ela fica dramática. Mas não só isso. Salomão, ele fala aqui, não só dessa frustração, pelo fato de trabalhar, não usufruir em si do fruto do seu trabalho, passar para outro, mas aí ele toca no outro assunto também, aqui nesse verso, que era justamente acerca da dúvida que existia. A dúvida que existia na sua mente, a dúvida que existia no seu coração, se aquela pessoa queria herdar todo o fruto do seu trabalho, ela seria uma pessoa sábia ou seria uma pessoa estulta. Seria aproveitar corretamente ou incorretamente o fruto da sua riqueza. Então, pensar nessas duas coisas, vou trabalhar para outro que não trabalhou, vou ajuntar para outro que nem sei se vai ser sábio o suficiente para administrar aquilo que ele vai herdar sem que ele tenha feito nada. Então, esses dois sentimentos geraram todo esse desgosto, essa tristeza, esse aborrecimento ao coração de Salomão. E infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, no caso dele, no caso de Salomão, o pior aconteceu.
Diz que toda desgraça, às vezes, diz que as coisas nunca estão tão ruins que não possam piorar, né? Então, no caso aqui, é o que a gente vê no exemplo de Salomão. Por quê? Houve o seu sucessor, Roboão, e o que foi que ele fez? Ele destruiu o reino, dividiu o reino de seu pai. Olha só como isso acaba acontecendo na vida de Salomão. Parece que ele estava adivinhando. Abram aí, sem desmarcar aqui o texto de Eclesiastes, livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Olha só o que vai acontecer aqui. Salomão estava profetizando. Às vezes acontece isso. Existiam 12 tribos no reino de Israel. O reino se subdivide. 2 tribos ficam na descendência de Salomão, as outras 10, mais não. E aí tem reino do norte e reino do sul. Por causa de quê? De um filho nécio. 12, 1 Reis 12, versículo 13 e 14, versículo 16 e 17. Na verdade, o texto ele é longo, mas eu não vou ler tudo porque vai gastar muito tempo. Eu vou ler só esses 4 versos, porque resumem bem o que nós estamos falando, só para atestar o que aconteceu com Salomão, né? O pior aconteceu com ele. O pior aconteceu. Olha só. 1 Reis, capítulo 12, versículos 13 e também o versículo 14. Aqui está falando do comportamento de Roboão, filho de Salomão. Então, houve uma demanda lá. E aí, o que foi que aconteceu? Ele procurou se aconselhar primeiramente com os sábios, com aquelas pessoas mais antigas, as mais experientes. E elas deram um conselho. Mas aí Salomão não se satisfez. Foi procurar conselho com os mais jovens. Totalmente diferente, totalmente oposto. E aí, ao invés de seguir o conselho dos mais sábios, ele pegou os conselhos dos mais novos e aí a destruição foi completa. E aí a gente vê a necessidade, né? De gente mais nova, a junta, de gente mais sábia, para quê? Para poder ser maduro. Jovem que só vive com jovem, não vai aprender maturidade. Então a gente só aprende maturidade com quem é maduro. Logo, a gente tem que se relacionar com pessoas mais maduras do que nós. Que o exemplo claro que a gente vê na palavra. Isso serve para homem, isso serve também para as mulheres. Se quer ser sábio, ande junto com sábio. Porque é aquele negócio. Quando você se junta com pessoa que não tem sabedoria, você vai ser nécio também. Então olha só o que acontece. Ó. Versículo 13. A resposta que Roboão dá, né, a demanda que havia sido solicitada a ele. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho dos anciãos, o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai, no caso Salomão, fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Eita, Roboão, botou tudo a perder. Olha só, versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, de 12 tribos, ficaram apenas 2. E o pior aconteceu com Salomão. Um filho sem sabedoria, um filho nécio, destruiu toda aquela estrutura organizada que havia na nação de Israel. E aí a gente fica a pensar, a gente fica a se questionar, a gente fica a se indagar. O que é que a gente pode tirar aqui como um princípio? O que é que a gente pode tirar aqui como uma verdade aplicada à nossa vida? Irmãos, irmãs, o fato, quando a gente analisa essas coisas, é que a gente, preste atenção nisso, a gente não tem o controle das nossas posses. A gente não tem o controle das nossas posses. Alguém já disse, eu achei interessante essa frase: o tolo e a sua riqueza sempre se separam. O tolo e a sua riqueza sempre se separam. Às vezes, bastam 2, no máximo 3 gerações, para que tudo aquilo que foi adquirido com trabalho, com esforço, com esmero, com dedicação, com suor, com lágrimas, ser destruído pelos descendentes. Às vezes não demora muito não. Vem uma primeira geração,
já perde um pouco, vem uma segunda, quando chega a terceira, não tem mais nada. Se acabou tudo, se destruiu tudo. A grande questão que a gente aprende, que é uma norma que a gente vê para a nossa vida, é que mais cedo ou mais tarde, outras pessoas virão e destruirão tudo aquilo que a gente adquiriu. Outras pessoas virão e destruirão tudo aquilo que a gente adquiriu. E isso independe de qualquer pessoa. Independe de qualquer pessoa. Se você teve dedicação ou não ao seu trabalho, a depender do ramo da sua atividade, esse é um princípio que fica marcado. Porque veja o que Salomão fala no versículo 21. Avança um pouco aí. Eclesiastes 1, 21. Olha só o que ele diz. Porque há homem, veja, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade, grande mal. Quem diz é a palavra, meus irmãos, não sou eu. Quem diz as Escrituras Sagradas, não sou eu. Ah, mas eu me empenhei. Ah, eu fui sábio. Ah, eu fui diligente. Mas muitas vezes seu filho não é. E aí quando ele herda aquilo que você deixou, o que é que ele faz? Destrói. Puxa pela mente, famílias que tinham um determinado negócio, e aí quando os pais morreram, foi o que aconteceu com o negócio? Evaporou, acabou, destruiu. Por quê? Falta de sabedoria dos filhos. Não é novidade. Por que não é novidade? Porque a gente já vê esse princípio sendo colocado aqui por Salomão. Então, a grande verdade é essa. Eu, você, nós, a gente não tem controle sobre as nossas posses. Mesmo que você tenha, durante a sua vida, mesmo que você tenha, durante a sua existência aqui na Terra, depois que você morrer, fique certo de uma coisa. Se não for seu filho, vai ser seu neto. Se não for seu filho, se não for seu neto, vai ser seu bisneto. Mas sempre vai aparecer um abençoado e vai destruir tudo. Pegando aqui a expressão do seu beabá. Aparece um abençoado e destrói tudo, mas destrói mesmo. Ele não fez nada, ele não trabalhou nada, ele não se esforçou nada, mas ele vai ser o responsável por destruir tudo. E aí o tempo vai dizer, vai ser perdido todo o esforço, vai ser perdido todo o trabalho. E aí, o que é que fica de lição para nós? O que é que fica de lição para nós? Cuidado que a gente deve ter, meus irmãos, acerca do tipo de herança que a gente quer deixar. O cuidado que a gente deve ter acerca do tipo de herança que a gente quer deixar. Às vezes a gente escuta os pais, né? Não, eu tenho que trabalhar muito. Para quê? Para deixar algo para meus filhos. E aí trabalha, acaba que não tem um compromisso firme com Deus, foca nos valores materiais e não nos valores espirituais, morre. O filho vem sem sabedoria, o filho vem sem entendimento e destrói tudo. Por quê? Você focou apenas em herança material e deixou de lado a mais importante das heranças. E qual é, meus irmãos? Qual é, minhas irmãs? A mais importante herança que a gente deixa aos nossos sucessores. Qual é? Os valores espirituais, os ensinamentos espirituais, o testemunho da palavra, porque isso, quando aplicado pelo Espírito Santo, vai redundar em salvação para a vida eterna. Nem que seja de uma pessoa só, nem que seja de um descendente só. Então é melhor, é muito melhor, é infinitamente melhor a gente focar nisso aqui. Não estou dizendo que seja errado você trabalhar para deixar alguma coisa para os seus filhos. Você pode fazer. Agora, o que eu estou colocando aqui é em termos de prioridade, porque se prioriza muito essa questão material de deixar uma boa herança, de deixar boas condições, e não se tem a mesma intenção em relação às coisas espirituais, e nada vale. Por quê? Uma pessoa rica, sem sabedoria, mais cedo ou mais tarde, ela vai destruir toda a riqueza que porventura você tenha deixado para ela. Veja na internet depois, essa semana eu estava colocando, né? Pessoas que perderam tudo. Eu fiquei pensando assim, milhões, bilhões, como é que a pessoa tem essa capacidade, hein? Como é que a pessoa tem essa capacidade? Tem vários casos, fora e dentro do Brasil. E a gente fica assim, boquiaberto. Como é que um ser humano tem uma capacidade dessa de em pouco tempo destruir toda uma fortuna? Não sei o que foi que fez, rasgou dinheiro. Só se for, porque não tem condições.
Mas acontece, meus irmãos. Acontece, minhas irmãs. Então, tenhamos cuidado. Se você quer deixar uma herança para seu filho, e que seja uma herança importante, que seja uma herança de valor, deixe os valores espirituais. Deixe os valores da palavra. Deixe o bom testemunho de você ter sido um crente dedicado, zeloso, consagrado, fiel, a sua participação na igreja, o seu envolvimento na obra do Senhor, para que seus filhos vejam o seu exemplo, cheguem e digam: eu quero seguir o exemplo do meu pai, eu quero seguir o exemplo da minha mãe. Isso sim é herança que vai passar de geração em geração e vai refletir na eternidade. Olha só um exemplo que a gente tem na palavra. Abram aí, 2ª carta de Timóteo. Aqui para as vós, para as avós, mas serve também para todos nós, que somos pessoa. Olha só, o exemplo de Timóteo, coisa linda. Olha só o que a gente observa aqui, Isso aqui é que é herança, viu? Isso aqui é que é herança. Eu quero deixar um carro para meu filho, uma casa, manda ele trabalhar e conseguir. Vai ensinar a palavra a ele, isso aqui é importante. Você começou sem nada, que ele comece sem nada e adquira, entendeu? Ele vai aprender a dar valor. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1, dizem que tudo aquilo que a gente dá de mão beijada não é valorizado, né? E é uma verdade. Quando você dá de mão beijada, a pessoa não trabalha nada, não quer nem saber, entendeu? Destrói. Não, vá trabalhar. Suor, para se esforçar. E aí você vai ver o valor do seu trabalho. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Olha só o que Paulo fala, Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo se dirigindo a Timóteo, seu filho na fé. Olha só o que Paulo vai falar. Veja, versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Agora, versículo 5. Pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que, ou seja, a fé, primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Uma fé que passou de geração para geração. Vó, mãe, filho. Meus irmãos, isso aqui é que é herança. Isso aqui é que é herança. Então se preocupe com isso. Se preocupe em deixar esse tipo de herança. Se você puder deixar outra, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. Agora, priorize deixar a boa herança para os seus filhos, para que você não fique frustrado. Você se esforçou, gastou seu tempo, empenhou todo o seu esforço, não aproveitou. Veio outro depois de você que não fez nada, destruiu tudo. Foi o que houve no final? Nada. Ok, meus irmãos? Então, primeiro ponto, a frustração promovida pelo trabalho. Trabalhar, acumular uma grande herança, deixar para quem não fez nada, e esse que não fez nada destruir tudo aquilo que você se esforçou. É frustrante. E Salomão chega a essa conclusão. Contudo, há um segundo ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês, que é o quê? A dor gerada pelo trabalho. A dor gerada pelo trabalho. Vejam aí, Eclesiastes 2. Voltem novamente para Eclesiastes 2. Vamos ler o versículo 20, depois a gente pula para o versículo 22 e o versículo 23, ok? 20, 22 e 23. Olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 2, 20, 22 e 23. Versículo 20. Salomão ele fala: Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Versículo 22. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Verso 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Irmãos, que depoimento que Salomão dá aqui, hein? Que depoimento que Salomão dá aqui. E o que é que ele fala aqui nesses versos? O que é que ele fala aqui nessas palavras? Ele expressa o sofrimento imposto pelo trabalho
às nossas vidas. O sofrimento imposto pelo trabalho, a dor imposta pelo trabalho às nossas vidas. É interessante, porque se você analisar esses versos, você vai observar que a gente sofre por causa de trabalho de três formas, de três maneiras, em três aspectos. Em primeiro lugar, o trabalho gera em nós um sofrimento emocional. Em primeiro lugar, o trabalho gera em nós um sofrimento emocional. No versículo 20, Salomão diz: coração se desesperasse. A ideia dessa expressão aqui, irmãos e irmãs, no hebraico, é de alguém que está desesperado. Desesperado. É de alguém que se vira para o outro lado, angustiado, triste, e chora, 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 chora também no seu íntimo. Então, essa foi a conclusão a que chegou Salomão. Se entristeceu com o trabalho, se desgostou. E aí você pergunta, por que a gente se desgosta em relação ao trabalho? Existem várias razões, existem vários motivos. Às vezes a gente fica pensando, será que meu trabalho vai valer a pena? Ou não? Será que eu vou conseguir desenvolver aquilo que eu quero desenvolver? Será que as pessoas vão entender o meu esforço no meu trabalho, na minha repartição? Porque às vezes é complicado, né? Você tem uma visão acerca das coisas, você quer fazer o negócio andar, aí tem 30 que fica puxando o negócio para trás, né? E parece que você está enxugando o gelo, né? Em repartição pública aqui tem muito isso, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que tem aquele ideal, não, vamos desenvolver aqui a repartição, vamos dar aqui uma outra qualidade ao serviço público, aí chegam as outras e dizem, nada rapaz, tu tá falando isso porque tu é novo, depois que tu tiver 20, 30 anos de casa, vai ficar igual a mim, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, deixa isso para lá, vai ficar se desgastando, sem necessidade, aí você fica assim angustiado, mas rapaz, será que tá valendo a pena? Não é que acontece isso. Eu falei de serviço público, mas isso acontece em qualquer realidade. E aí você fica pensando, será que o meu esforço vai produzir o ganho que eu estou intentando? De dar uma certa estabilidade financeira para a minha vida? De deixar alguma coisa para os meus descendentes? Será? Você se angustia com isso. E mais, será que eu vou ser bem visto diante do meu patrão, dos meus colegas de trabalho? Ou não? Vou ser aquele funcionário chato, que ninguém quer ficar perto. Então, quando você avalia isso, é um sofrimento emocional que você tem no coração. E aí, quando você é crente, se não bastar todas essas dores, tem mais aqueles que ficam lhe criticando por causa da sua fé. Não acontece isso? Você está ali, parece que é filho do cão mesmo, está ali no seu trabalho e os caras ficam ali, ó, só lhe criticando. E aí o crente? Mas rapaz, deixa eu trabalhar. Não acontece isso. Parece que é uma coisa, quanto mais você procura ver uma piedade, a vida de piedade, os outros ficam ali, ó, querendo atrapalhar. Então, o que é isso? É um sofrimento emocional. Foi por isso que Salomão falou do seu coração se desesperar, chorar no íntimo. Essa foi a sua experiência. Então, veja, o trabalho gera, né, um sofrimento emocional, o trabalho gera um sofrimento físico. Também no versículo 20, Salomão fala, trabalho com que me afadigara. Trabalhar cansa, meus irmãos. Trabalhar cansa, minhas irmãs. Foi como vocês pesquisaram ao longo da semana. Sem o pecado, a gente ia cansar da mesma forma. Tanto é que Deus havia reservado o dia de descanso, o Shabá. Agora, com o pecado, o cansaço e a problemática relacionada ao trabalho se intensificou, se multiplicou, e você sabe disso. A depender do tipo de atividade que você tem, na verdade, qualquer tipo de atividade, seja ela física, seja ela mental, você cansa. Tanto é quando você chega ali na sexta-feira, quando você chega no sábado, e as donas de casa, por exemplo, que não tem sexta, não tem sábado, é de domingo a domingo, cansa ou não cansa? Cansa. Aquela casa todinha para varrer de novo, aquela louça todinha para lavar de novo, aquele menino para ajeitar, aquela roupa para estar na máquina, cansa. Então, o trabalho ele traz também sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos físicos, mas não só isso. É aquele negócio, o negócio não está tão ruim que não possa piorar. Também traz sofrimentos psicológicos. Olha só o que é dito no versículo 23. Salomão diz, ó, até de noite não descansa o seu coração. Até de noite não descansa o seu coração. É ou não é comum, irmãos e irmãs,
as nossas obrigações nos tirarem o sono. Muitas vezes você está com aquela dificuldade de trabalho, você não consegue resolver, você vai para casa pensando nela. E às vezes o negócio é tão insistente que você vai dormir pensando nela. É o que Salomão ele fala aqui, entendeu? Você vai dormir pensando nela. Às vezes a gente não só leva trabalho para casa, às vezes a gente leva trabalho para a nossa cama, que você está ali e não descansa. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? E fica ali matutando, às vezes perde até o sono. Salomão já passava por isso. Salomão já passava por essa dificuldade. Então veja, é sofrimento emocional, veja, é sofrimento físico, veja, é sofrimento psicológico, é todo tipo de sofrimento. Então, qual é a verdade que a gente tira aqui? Trabalho, ele anda de mãos dadas com o cansaço. Trabalho anda de mãos dadas com o cansaço. Conforme nós vimos, isso é um resultado direto da queda, do pecado. E se acentuou por causa dele em relação às nossas vidas. A gente não pode fugir, irmãos e irmãs, a essa realidade. A gente cansa com horas de trabalho manual, a gente cansa com horas de trabalho mental, a gente se desgasta com essas coisas, dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta no ambiente do trabalho. É aquele chefe, aquele patrão que fica exigindo. São aqueles, entre aspas, amigos de trabalho que também ficam nos perturbando. Tudo isso é cansaço que a gente vivencia dentro do ambiente de trabalho. A gente não vai fugir a isso. A gente não vai fugir a isso. E o que é que a gente faz diante disso? É uma realidade. A gente não pode mudar. O que é que a gente faz? Dentre várias coisas, a gente deve aproveitar, irmãos e irmãs, o dia de descanso que Deus nos dá. A gente deve aproveitar o dia de descanso que Deus nos dá. Existe uma proporção que a gente encontra desde a criação. Temos 7 dias a cada semana, 6 devem ser investidos no trabalho e 1 deve ser investido no descanso. Então, aproveite esse dia, o domingo, o dia do Senhor, para descansar o seu corpo, descansar a sua mente, dar aquela relaxada de ouvir a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, para ouvir a palavra do Senhor, para estar em comunhão com os irmãos, para comparecer perante o templo do Senhor, para que a gente possa recarregar as nossas baterias, porque ninguém aguenta viver só trabalhando, ninguém aguenta viver só estudando. A gente tem as nossas obrigações escolares? Tem, mas a gente tem que parar. E Deus nos dá essa válvula de escape do domingo para isso, porque senão você vira mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, você vira um zumbi, só trabalhando. Depois vai chegar uma estafa, depois vai chegar uma depressão e você vai gastar muito mais com remédio e tratamento. Então é melhor parar, é melhor descansar. E aí seguir esse ciclo normal. Que ciclo? Trabalhe 6 e descanse 1. Trabalhe 6 e descanse 1. Você vai ter uma melhor qualidade de vida. Quer ser no sentido físico, quer ser no sentido psicológico, quer ser no sentido emocional e principalmente no sentido beleza. Os irmãos aprenderam. Beleza, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ok? Então, em segundo lugar, a dor gerada pelo trabalho. Já tocou, mas a gente vai ter que avançar. Então, em terceiro lugar, a visão cristã do trabalho. A visão cristã do trabalho. Como é que você devemos enxergar o trabalho? Para que a gente não seja frustrado, como Salomão relatou a sua frustração. Qual é a visão do trabalho? Não debaixo do sol, mas acima do sol. Vamos ver agora. Olhem aí, versículos 24, versículo 25 e a primeira parte do versículo 26. Olhem só. Eclesiastes 2, 24, 25, a primeira parte do versículo 6. Diz o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que, ou melhor dizendo, e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Só uma correção, né? O versículo 25 não é uma pergunta, não.
pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, o que é que a gente vê aqui nesses versos? Versículo 24, 25, a primeira parte do versículo 26. Salomão, ele muda o quadro que ele estava pintando. E se antes os tons eram tons escuros, agora o quadro que ele pinta do trabalho assume tonalidade mais colorida. Tonalidade mais colorida. Por quê? Antes ele havia transmitido uma visão pessimista do trabalho, frustrando o trabalho. O trabalho me dá dor, o trabalho não vai ser aproveitado por mim e sim por outro, que vai destruir tudo aquilo que eu conquistei. E aí o que é que Salomão faz? Ele traz agora a visão acima do sol sobre o trabalho. A visão de Deus acerca do trabalho. O entendimento que nós, enquanto servos de Deus, devemos ter em relação aos nossos afazeres aqui neste mundo. Então, Salomão, ele chega pelo menos a duas conclusões. A duas conclusões. Então, quais são as duas conclusões, os dois entendimentos aos quais chegam aqui Salomão em relação ao trabalho? Em primeiro lugar, Salomão vê que o trabalho é um dos meios para que nós possamos alentar a nossa alma. Salomão vê que o trabalho é um dos meios para nós alentarmos a nossa alma. Olha só o que ele fala no versículo 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Irmãos, irmãs, trabalho não é um fim em si mesmo, mas o trabalho é uma das formas, veja, o trabalho é uma das formas mediante a qual alegramos o nosso coração. Por quê? O nosso trabalho produz ganho, o nosso trabalho produz lucro, o nosso trabalho produz um certo saldo. Daí onde vem a questão do salário, né? Você trabalha por causa dele. E aí, esse ganho que a gente adquire através do trabalho, dentre várias coisas, deve servir para quê? Para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa se regozijar no fruto dele, ou seja, no fruto do nosso trabalho. Então a gente precisa, a gente carece, a gente necessita sim aproveitar o fruto do nosso trabalho, descansando, tirando férias, nos recreando, porque é o fruto do nosso trabalho. Para quê? Para que a gente possa alegrar o nosso coração e com isso nós possamos considerar a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Irmãos, irmãs, o que tem de gente que trabalha, acumula, não compra uma cocada para comer. Ah, desgraçado. Meu irmão, minha irmã, você trabalhou, aproveite, entendeu? Aproveite aquele refrigerante não, aquele suco. Porque agora eu tô caindo em tentação nesse negócio de refrigerante, o negócio está meio complicado. Aí o negócio tá difícil. Então, aproveite. Você não trabalhou? Não foi um trabalho lícito? Você não derramou suor? Destina um pouquinho do salário que você adquire para você recrear, se alegrar com a sua família, entendeu? Se alegrar com seus familiares e com isso se lembrar que Deus é bondoso e que provê os meios para que você possa não só sustentar, mas também que você possa se recrear. Senão, você vira um escravo do trabalho e do dinheiro. Não posso gastar, senão não vou acumular. Não, vai chegar outro e vai gastar tudo, viu? Então, se é para outro gastar, gaste. Se é para outro aproveitar, aproveite, desça a lenha, entendeu? E quem quiser que vá atrás. Então, é essa a visão de Salomão. Eu acho fantástico esse livro de Eclesiastes. Pense no livro que eu estou gostando de estudar, porque é cada lição que a gente aprende, de cor do cotidiano, e às vezes a gente fica só quebrando a cabeça e está tudo aqui no manual de vida, é bom demais. Olha só o que Salomão fala no versículo 25, né? Essa questão de você comer, beber e aproveitar o fruto do seu trabalho, o bem do seu trabalho. Ele diz, pois separado deste Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então o trabalho serve para isso. Ele gera um fruto, você aproveita esse fruto e com isso você agradece e celebra a Deus pela provisão na sua vida, através do trabalho. Em última instância, o trabalho vai fazer o quê? Vai fazer com que você volte seu pensamento para quem? Para Deus. Olha só, que visão diferente em relação ao trabalho. Você não vai trabalhar por trabalhar. Você não vai trabalhar apenas para acumular, por acumular riquezas materiais, mas para usufruir delas e no final delas
você agradecer e louvar o nome do Senhor. Essa é que é a visão certa do trabalho. Essa é que é a visão certa do trabalho. Então, a primeira conclusão a que Salomão chegou foi esta: o trabalho é um dos meios para o alento da nossa alma, por causa do fruto que ele produz. Em segundo lugar, o trabalho, ele é uma vocação de Deus. O trabalho, ele é uma vocação de Deus. Olha só o que a gente tem no início do versículo 26. O início do versículo 26 diz o seguinte, ó: porque Deus dá, veja, sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele nos capacita para podermos cumprir a nossa missão secular. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, para que a gente possa se desenvolver nas mais variadas áreas que a gente tem aqui nesse mundo. Um sendo um engenheiro, outro sendo um mecânico, outro sendo um vendedor, outro sendo um empresário. Enfim, as funções, elas são múltiplas. Então, o que é que acontece? Deus nos capacita, nos vocaciona para isso, para o nosso trabalho. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá as condições necessárias para que a gente possa desempenhar as nossas funções. Essa é uma ordem que nós temos lá do Éden. Por quê? Deus pôs o homem no jardim do Éden para quê? Cultivar e guardar. Deus nos coloca nesse mundo para que a gente possa empreender, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, para que a gente possa estimular as nossas capacidades e assim toda a sociedade ela possa evoluir. Então, se quiser falar que isso é capitalismo, vai ser, mas é assim, entendeu? Nada cai do céu, nada acontece de graça, não existe almoço grátis, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, nessa condição, Deus dá o trabalho como vocação. Vocação, e cada um de nós temos a nossa vocação. Cada um de nós temos uma habilidade específica que Deus nos dotou, para que a gente possa trabalhar e, através disso, nos desenvolver em termos de vida aqui na nossa existência terrena. Cada um de nós, meus irmãos. Cada um. Você vai ser alguma coisa, não se preocupe. Se você já não descobriu a sua vocação, você vai ser alguma coisa, não se preocupe. Então, veja, dentro dessa realidade, a visão que a gente tem acerca do trabalho, essa visão acima do sol, ela assume um significado sublime, ela assume um significado especial, porque o que é que o homem comum, ele vê no trabalho? Ele vê o trabalho de maneira dolorosa, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O que é que o homem comum vê no trabalho? Uma forma de eu arrecadar dinheiro e assim poder me sobressair em relação às pessoas. E o crente, como é que ele vê o trabalho? Como uma forma de glorificar a Deus. E o crente, como é que ele vê o trabalho? Ele vê o trabalho como uma forma de Deus dar as condições para que ele possa sustentar e no final ele possa estar agradecendo a Deus. Percebem que é uma perspectiva completamente diferente? A visão secular mundana e a visão cristã, a mesma coisa, o trabalho. Mas o entendimento é completamente diferente. Um vê o trabalho como negativo, um vê o trabalho como algo ruim, um vê o trabalho apenas para acumular dinheiro, outro não. Vê como um meio de glorificar a Deus. Outro não, vê como um meio de bendizer pelas bênçãos de Deus. Então, é uma visão completamente diferente. Será que vai dar tempo? Deixa eu ver aqui a hora. Vamos ler bem rapidinho, mas tem que ser rapidinho mesmo. Abram aí, por favor, Colossenses capítulo 3. Os meninos não chegaram ainda? Aí a gente aproveita esse tempo. Então vamos aproveitar um pouquinho o nosso tempo aqui. Olha só. A visão divina do trabalho, um meio de glorificar a Deus. Eu até já falei isso para vocês em oportunidades anteriores. A reforma protestante, ela foi muito elucidativa nesse sentido. Por quê? Antes da reforma protestante, quais eram os trabalhos que se valorizavam mais? Os trabalhos dos clérigos, dos padres, que é um trabalho excelente. E os outros, não vale nada. Entendeu? A reforma protestante disse, não, tudo é igual. A diferença é a aplicação do trabalho. Então, eu posso ser uma pessoa ali que tem um trabalho braçal, eu estou glorificando a Deus. Da mesma forma que uma pessoa que foi chamada para o ministério, ao trabalhar, também ela glorifica a Deus. O fim é o mesmo. Então, não existe diferenciação de trabalho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sobretudo nos nossos dias. Sobretudo nos nossos dias. Olha só o que Paulo fala aos Colossenses. Capítulo 3, versículos 22 até o versículo número 24. Olha só. Servos,
Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Faça seu trabalho aqui como se fosse um culto a Deus. Faça seu trabalho aqui temendo ao Senhor. Na minha repartição? Sim. No meu negócio? Sim. Todo canto, faça temendo ao Senhor. Não para agradar o chefe, mas para agradar o nosso chefe espiritual. Isso sim, isso sim. Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Como quem? Como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Finaliza Paulo. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Eu tenho um patrão na terra, devo no Senhor submissão a ele, mas meu patrão superior é quem? É Deus. É por causa dele que eu me levanto toda segunda-feira para trabalhar, porque ele me vocacionou para isso, ele me capacitou para isso, e é através desse trabalho que ele sustenta a minha vida. Então a minha visão muda, meus irmãos. Eu não vou dar satisfação a pessoa por dar, eu vou porque eu vou estar agradando ao meu Deus, e lá estarei dando meu testemunho, vivendo como um cristão, glorificando ao Senhor. Essa é a visão que nós devemos ter em relação ao nosso trabalho. Então, como aplicação para nós, a gente deve entender e fazer com que o nosso trabalho ele se volte para Deus, para a sua glória, para a sua honra, porque isso muda completamente a nossa visão. O nosso trabalho ele deve focar na glória de Deus. O nosso trabalho ele deve focar no Senhor, em nós estarmos agradando a Ele, porque quando isso acontece, irmãos e irmãs, alguns benefícios são gerados nas nossas vidas. Primeiro benefício, a gente não valoriza um trabalho em detrimento de outro. Hoje acontece muito isso, né? Não, eu vou ser médico, não, eu vou ser advogado, não, eu vou ser engenheiro. Nada contra se você tem esse desejo, mas você pode glorificar a Deus com qualquer função. Via de regra, a gente quer aquelas funções em que geram um maior status, uma maior projeção, porque no fundo a gente está alimentando o orgulho do nosso coração, e não para agradar a Deus, e não para agradar ao Senhor. Essa visão é importante. Para quê? Para que a gente não seja idólatra quanto aos recursos materiais que a gente adquire através do trabalho. E acumular riqueza, olha aí, o meu trabalho me gera esse dinheiro, me gera esse bem material, para que a gente possa se sobressair em relação aos outros. Não! E mais, quando a gente tem essa visão do trabalho, isso abre espaço para que a gente possa, juntamente com os nossos, glorificar a Deus, agradecer a Deus pelos benefícios que Deus nos dá através do trabalho. Então veja, a visão divina, a visão cristã, a visão acima do sol acerca do trabalho. Fechando aqui a nossa aula, fechando aqui a nossa lição. O trabalho, meus irmãos, o trabalho, minhas irmãs, é um mandato de Deus que ecoa desde a criação. Juntamente com o casamento, juntamente com o dia de descanso, o trabalho ele está intimamente ligado, relacionado à vida humana. Isso não acontece por acaso, porque quando nós estamos trabalhando, nós estamos seguindo os passos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo ele falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é o Deus trabalhador. E através do seu trabalho ele sustenta toda a ordem criada. Através do seu trabalho ele promove a nossa salvação. Através do seu trabalho ele está intervindo continuamente em nossas vidas. Então nós trabalhamos porque o nosso Deus trabalha. Visão do trabalho. Estamos seguindo os seus passos. Estamos seguindo o seu padrão. Mas não só isso. Nós trabalhamos porque nós estamos seguindo nas pisadas daquele que trabalhou por nós na cruz. E aqui eu me lembro lá de Isaías 53, versículo 11, quando o profeta diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará. Cristo trabalhou por nós na cruz do Calvário. Por isso nós trabalhamos. Veja que a visão é outra do que seja o trabalho. Então que nós encaremos dentro dessa perspectiva, que nós encaremos dentro dessa visão, para que a gente possa ter uma cosmovisão bíblica cristã e que a nossa visão afeta o nosso comportamento e a gente possa cumprir a nossa função
de sal da terra, de luz do mundo, dentro de um contexto tão complexo, quando se fala de trabalho, quando se fala de bens materiais, quando se fala de carreira profissional, que a gente possa vivenciar os valores do reino para a glória de Deus e manifestação do seu reino aqui neste mundo. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.